Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua presença, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. E ia ter com ele toda a região da Judéia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo, trazia uma cinta de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E pregava, dizendo: Vem depois de mim quem é mais forte do que eu, ao qual eu não sou digno de desatar, prostrado em terra, a correia das sandálias. Eu tenho-vos batizado em água, ele, porém, batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, a liturgia, as leituras que nós fizemos, nos diziam que deveríamos vigiar. Hoje, com este evangelho, em que nos é lembrada a figura de São João Batista, nos é lembrado também por que devemos vigiar, melhor, por quem devemos vigiar e como devemos vigiar. Porque, pensem comigo, de todas as pessoas que existiram, de todas as pessoas que conheceram, que conviveram com o nosso Senhor Jesus Cristo, no período em que ele caminhava sobre a terra ainda, no período em que ele estava vivo aqui entre nós, ensinando, pregando, curando, todas as pessoas que o conheceram nesse período, com a exceção de São José e da Santa Virgem Maria, São João Batista provavelmente foi a pessoa que melhor conheceu Nosso Senhor. Provavelmente foi a pessoa que melhor o conheceu porque São João Batista cresceu junto do Cristo. Lembrem-se que Santa Isabel e Santa Maria eram primas. Jesus e São João Batista eram primos. João Batista era poucos meses mais velho que Nosso Senhor. Poucos meses. Eles provavelmente cresceram até brincando juntos. Talvez não morassem no mesmo lugar, mas sem dúvida moravam perto, e sem dúvida se visitavam com alguma frequência. E sem dúvida conversavam sobre as coisas de Deus desde jovens. Então, São João Batista certamente sabia que Cristo era o Messias, que Cristo era o Deus encarnado. E não só sabia que Cristo era o Deus encarnado e o conhecia enquanto Deus encarnado, enquanto Verbo que se fez carne, mas conhecia intimamente a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista era certamente amigo íntimo de Jesus. E por que isso importa? Isso importa porque a santidade é muitas vezes descrita como uma amizade com Cristo, como um conhecer a Cristo e ser conhecido por Cristo. É uma das definições que se dá aí para a santidade, um trato íntimo de amizade com Cristo. Amor de amizade, nos ensina Santo Tomás de Aquino, é um dos tipos de amor mais elevados que existem, porque é o amor desinteressado. É o amor total pela pessoa do outro que não espera receber nada em troca.
E quando nós dizemos que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, pode-se dizer que é com um amor de amizade nesse sentido. Né? Bem, então, São João Batista já era santo. Era santo desde criança. E ainda assim, nós vemos ele no Evangelho, vestido com peles de camelo, vivendo no deserto. Nós vemos ele pregando um batismo de penitência, e nós vemos ele não só pregando, mas nós vemos ele vivendo profundamente uma vida de ascese, uma vida de mortificação, uma vida de penitência, se alimentando de gafanhotos no deserto. Nós vemos em São João Batista um homem que abandonou tudo para se retirar ao deserto e ser um exemplo de vida ascética, apesar de já ser santo. Por quê? Por quê? E a mesma coisa nós vemos na Virgem Maria, porque, bem, isso não é dogma, mas a tradição nos ensina que a Virgem Maria era mortificadíssima, mortificadíssima. Em tudo ela se mortificava externamente, ou seja, em sua carne, como também se mortificava internamente, que são as mortificações mais importantes, que significa abrir mão das nossas vontades, abrir mão das coisas que nós queremos fazer e que nos darão prazer, em prol de coisas superiores, em prol da vontade, às vezes não são superiores, mas às vezes em prol da vontade do próximo, por amor ao próximo. Então, por que a Virgem Maria era mortificada se ela era santa, mais do que santa, imaculada, como nós celebramos essa semana, a Imaculada Virgem Maria? Por que ela se mortificava, então, se ela era santa? Por que a Virgem Maria fez, como nos ensina a tradição, um voto de pobreza, se ela não precisava se desapegar das coisas terrenas, porque ela não era apegada a elas? Ora, pelo mesmo motivo que São João Batista foi para o deserto viver uma vida de penitência. Porque veja, nós, meus irmãos, nós fazemos penitência e nós fazemos mortificação para nos preparar. É verdade. Nós nos mortificamos para nos preparar para o Cristo. É verdade. Nós nos mortificamos para o quê? Para nos purificar de nossas faltas. Para vencer as más inclinações da carne e para que, como conversamos semana passada, possamos ver o Cristo que passa, possamos reconhecer a Deus, possamos estar atentos aos movimentos de Deus. Isso é um ponto. Agora, há um outro ponto muito importante, que é o que nós vemos na Virgem Maria e que é o que nós vemos em São João Batista. Eles não estão se mortificando, ou seja, a palavra mortificar vem de fazer morrer. Eles não estão se mortificando porque eles precisam se purificar. Não. Eles abrem mão das coisas do mundo, eles abrem mão dos bens passageiros, eles abrem mão dos prazeres sensíveis, dos banquetes e do dinheiro e da honra e da boa reputação, e de tudo isso, todas as coisas que passam. Por quê? Porque eles conhecem a Cristo. Vocês entenderam a diferença? Eles conhecem a Cristo. A Virgem Maria, São João, os santos conhecem a Cristo. Olharam nos olhos de Cristo. Amam a Cristo. São amados por Cristo. E diante de Cristo, diante do próprio Deus encarnado, todo o resto é merda, como diz São Tiago em uma das suas cartas. Perdão, São João. Tudo considero como esterco. Diante de Cristo, nada mais importa. Diante do Deus que vem até nós, diante do Deus que virá até nós, diante do Deus que nós estamos esperando e que nos preparamos mais intensamente para recebê-lo nesse período do Advento, todas as coisas que existem, todas as coisas criadas, não passam de pó.
não tem valor nenhum. Valor nenhum. Do que vale o seu trabalho sem Deus? Do que vale a sua reputação sem Deus? Melhor dizendo, do que vale um bom trabalho se depois da morte você não vai mais ter trabalho nenhum? Se depois da morte você pode passar a vida inteira com um bom trabalho, né, morrer e ir para o inferno. De que importa a sua boa reputação entre os homens, né, se todos os santos foram caluniados e perseguidos? Se o próprio Deus foi caluniado e perseguido? De que vale a boa reputação entre os homens, se uma boa reputação entre os homens pode fazer com que você se distraia e tire os olhos de Deus e encontre conforto, prazer, né, encontre consolo nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus? De que vale? O próprio São Paulo nos diz: todas aquelas coisas que eu considerava como lucro tornaram-se para mim como perda por amor de Cristo, diante de Cristo. E é essa a lógica que nós vemos aqui em São João Batista. É essa a lógica que nos explica o fenômeno do santo que não precisa mais se purificar, né? Não precisa mais se purificar, que já vê a Cristo, já conhece a Cristo, já é íntimo de Cristo, e é precisamente esse o cara que menos quer ter contato, quer ter trato, quer ter amizade com as coisas do mundo, com as coisas que passam. Por quê? Porque ele vê a verdade, porque ele sabe que essas coisas não importam, que as coisas criadas são armadilhas. As coisas criadas, elas nos prendem, elas têm cola. No momento em que nós nos permitimos, e desgraçadamente nos permitimos todos os dias, nos consolar e nutrir amor pelas coisas criadas como se elas de fato importassem e não como motivo e razão de dar maior glória a Deus, no momento em que nós fazemos isso, nós caímos numa armadilha demoníaca, numa armadilha que nos afasta de Deus, que tira os nossos olhos do Cristo, que tira os nossos olhos do crucificado e coloca os nossos olhos nos nossos umbigos. Por quê? Porque se nós não tratamos com as coisas do mundo como elas devem ser tratadas, ou seja, unicamente como um caminho que nos aponta para Deus, porque é por isso que Deus as criou, para que elas servissem como um caminho para que nós o conhecêssemos, se nós não tratamos elas assim, nós colocamos as coisas a nosso serviço. Como se nós fôssemos o centro do nosso universo. E não Deus. E isso nos conecta com a outra lição importante desse evangelho. Que é o seguinte. Por que um dos motivos pelos quais, porque antes do batismo de Cristo, antes da vinda do Messias, antes da vinda daquele do qual o próprio São João Batista não é digno de prostrado desamarrar as sandálias, por que antes da vinda de Jesus, que nos batizaria no Espírito Santo, foi necessário, foi bom, foi conveniente que Deus enviasse João Batista para pregar um batismo de penitência e de arrependimento dos pecados. Por quê? Ora, por um motivo muito simples. Inclusive está presente aí na revelação de vários santos. Eu estava lendo semana passada, as revelações, por exemplo, de Santa Brígida, da Suécia, e Jesus diz para ela diretamente, exatamente o que eu vou falar para vocês agora. Que é o seguinte: se nós não temos diante dos nossos olhos os nossos pecados, nós não podemos amar a Deus. Não podemos. Se na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não estamos com os nossos olhos sobre a nossa miséria, sobre o nosso pecado,
mas sim sobre os nossos sucessos, sobre as nossas vitórias, sobre as nossas conquistas, nós nos tornaremos orgulhosos, nós nos tornaremos soberbos, nós cairemos na ilusão de que somos autossuficientes, pior, na ilusão de que somos bons, né? E desprezaremos a Cristo. E isso acontece nas coisas mais sutis. Nas coisas mais sutis. Pensa naquela pessoa que vê a vida de um santo. Vamos pensar, por exemplo, que vê São Francisco de Assis. Que, pensar um exemplo, já pega um exemplo extremo porque ilustra bem, né? Na vida de São Francisco de Assis. Não vamos nem falar da pobreza, tá? E nem da mortificação contínua. Vamos falar, por exemplo, de quando São Francisco de Assis teve uma tentação contra a castidade e para combatê-la ele se jogou numa roseira, nos espinhos, para tirar de si aquele pensamento imundo. Né? Você conta essa história para a pessoa e a pessoa pensa, oh, mas isso é demais, isso é muito, isso é radicalismo, isso é fanatismo. O que é isso além de soberba? Além de você falar, o que eu acho vale mais do que um grande santo achou. Ou quando a igreja ensina alguma coisa e você vira e diz, ah, mas eu discordo. Mas quem é você para discordar da igreja? Meu irmão, a igreja tem 2000 anos de idade. Guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Tem o dom, o direito, o dever de pastorear as ovelhas de Cristo, de ensinar a interpretação da Sagrada Escritura. Mas aí chega você, que nasceu semana passada, que se converteu faz 10 minutos, e fala, olha, eu discordo da igreja. Por quê? Você sabe mais do que Deus? Agora, é isso? É? A prática da igreja fala, não, você deve ir à missa diária, se possível. Comungar sempre, todos os dias, se estiver em estado de graça. Aí você vira e diz, não, mas isso é exagero, isso é demais, o Uber para a igreja é muito caro. Não, a igreja diz, não, olha, a prática da igreja, a tradição, né, diz, olha, você tem que rezar aí pelo menos 1 hora por dia. Mas aí você... né? Fala, não, mas peraí, da onde que eu vou tirar 1 hora para rezar por dia? Isso é demais, isso é muito, eu preciso fazer as minhas coisas. As suas coisas são mais importantes que as coisas de Deus? Soberba. Soberba. Você não quer imitar os santos porque você quer imitar a sua própria vontade. Você quer fazer a sua própria vontade. Soberba. E da onde nasce a soberba? Bem, você tirou os seus olhos do quão mau você é, do quão perversa é a sua vontade, e ficou ali se embebedando dos seus sucessos, que é a própria definição de orgulho, né? Que é se deleitar em si mesmo, ficar tendo deleite em si mesmo. Ah, como eu sou inteligente! Ah, como eu sou respeitado! Ah, como eu sou bem... Olha, como eu conquistei coisas na minha vida. Como eu sou bom. Não, não é. Não é. Você é mau. Sua vontade é perversa, torta, corrompida. E se você se guiar por si mesmo, você irá para o inferno. Não só você, eu também. Todos nós. Os santos também. Só que os santos, diferente de nós, pobres pecadores, os santos foram verdadeiramente humildes. Os santos tiveram coragem de abrir mão da própria vontade. Os santos fizeram o que São João Batista nos ensina nesse evangelho e o que Cristo nos ensina na vida dos santos. Inclusive, nisso que eu estava lendo de Santa Brígida da Suécia. Que nós temos que ter diante dos nossos olhos sempre os nossos pecados. Sempre. Claro, com a perspectiva sobrenatural. Perspectiva da misericórdia divina. Sem cair em depressão e desesperança. Mas sempre ter diante dos nossos olhos os nossos pecados. Por quê? Porque reconhecendo o quão miseráveis e maus nós somos,
nós reconheceremos que precisamos de um Salvador. Nós reconheceremos que Cristo na cruz não morreu por nada. Que Cristo na cruz, né, estava lá, mas quem deveria estar lá era eu. E que se Cristo teve que padecer aquilo, a culpa foi minha. Porque eu não sei enxergar o que é bom. Porque eu não sei fazer o que é bom. E porque eu não sei fazer o que é bom e não sei enxergar o que é bom, eu preciso de um Salvador. E eu preciso me purificar do meu mal para me estar bem disposto para receber ao Salvador que virá. E não há momento melhor do que o advento. Não há momento melhor do que o advento. Então, assim, vamos olhar no espelho, né? Vamos olhar no nosso coração, parar de se distrair olhando para fora, parar de ouvir o burburinho do mundo, parar de ouvir os elogios das pessoas, parar de ouvir os elogios que nós mesmos fazemos a respeito de nós, né? E ouvir a verdade de Deus. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. E para seguir, imitar, né, e permitir que Ele realize em nós a sua bondade, nós precisamos, né, reconhecer a nossa miséria e, por meio da mortificação, por meio da penitência, por meio da ascese, que não precisam ser grandes coisas, deixar de fazer pequenas coisas que eu gosto, abrir mão da minha opinião mesmo quando ela está certa. Porque estar certo não importa muitas vezes. Não me defender quando eu for injustiçado. Não repetir. Sair da mesa com um pouquinho de fome. Me servir um pouquinho mais de uma coisa que eu não gosto. Por meio da mortificação, da oração, da frequência assídua aos sacramentos, da confissão frequente, ao menos mensal. Ao menos mensal. Da missa, do terço, oração, penitência, obras de misericórdia, amar a Cristo nas pessoas. Se nós fizermos essas coisas, mantendo diante dos nossos olhos a nossa miséria, o nosso pecado e a consciência de que é Cristo que faz o bem em nós e que é por meio de Cristo que seremos salvos, e do quão desesperadamente necessitados deles nós somos, Ele fará maravilhas em nós. Como fez maravilhas em São João Batista e como fez maravilhas na própria Virgem Maria. Roguemos então, irmãos, que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, humilíssima, a mais humilde de todas as criaturas e a maior de todas as criaturas, que ela nos mostre o caminho para Deus. Porque nós estamos perdidos se não olhamos para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.